A cruz vai resolver o problema da culpa do pecado. É a doutrina da justificação. Quando há imputação na cruz, a culpa é removida. Você não pode mais ser condenado. Deus quer falar com você. Na cruz, nossos pecados foram imputados em Jesus. Na cruz, o criminoso não sou eu, passa a ser Jesus. O prostituto, Jesus. O assassino, Jesus. Meu pecado foi imputado, lançado. O criminoso não passa a ser eu, passa a ser Jesus. Mas existe outra doutrina, a doutrina da dupla imputação. Porque se só os meus pecados fossem imputados em Jesus, eu não poderia ser condenado mais, não poderia ir para o inferno. Porque quando o juiz olha para mim, meus pecados não estão em mim, se desviaram para Jesus. Mas não existe nenhum mérito para eu ir para o céu. Nenhum. Só pode ir para o céu quem? O justo. Só pode ir para o céu quem cumprir toda lei. Qual foi o único justo que pisou na terra? Quem foi o único que cumpriu toda a lei na terra? A dupla imputação acontece assim, de forma que uma vez que o meu pecado é imputado sobre Jesus, o mérito de Jesus ter cumprido toda a lei é imputado sobre mim. A justiça de Cristo ele cumpre a lei e ele lança o mérito de ter cumprido ela na minha conta. O meu pecado é lançado nele, a justiça dele é lançada sobre mim, então eu me torno justo. Quando que isso ocorre? Justificados, pois, pela fé. O pecador, escuta, presta atenção, preciso do seu cérebro agora. Pecador, vil, desprezível, serial killer, serial sinner, pecador, assassino, mentiroso, ladrão, ganancioso, corrupto, soberbo, imoral, prostituta. Os bonzinhos também, que são bonzinhos, não bebe, não fuma, veste bem, paga a conta em dia, mas por dentro são soberbos, mesquinhos, avarentos, chatos. Quando ouvem o Evangelho, quando ouvem a exposição do Evangelho, não é ouvir o que está aí fora, não, é ouvir o Evangelho, eles creem. Quando eles creem, Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé. Quando eles creem, o martelo do céu é batido, uma sentença favorável é dada ao pecador, e naquele momento ele é justificado, ele se torna legalmente justo dos seus pecados, ele pode herdar a vida eterna. O que significa? Que os crimes dele foram pagos, quitados, lançados na conta de outro. A justiça do outro lançada na conta dele. Aonde ocorreu isso? Na cruz do Calvário. Isso é justificação. Ok? Só assim, meu bem, você pode entrar no céu. É só dessa maneira, não tem conversa. Quando eu vou evangelizar, Mormon, Testemunho de Jeová, espírita, católico, quando eu vou evangelizar qualquer seita, Ellen White, não sei o que, e fala de Mormon, e TSTJ, não, eu já vou na justificação pela fé. Primeiro que eles não conhecem esse termo, eu já vou lá. Um homem só pode ir para o céu se for justificado pela fé, meu filho. É só assim. Você só vai entrar no céu se um martelo for batido e o justo juiz der uma sentença favorável a você, e imputar seus pecados, lançar em Cristo na cruz, e a justiça dele sobre você. Isso acontece quando você ouve o Evangelho, e naquele momento crê, se arrepende dos pecados. Naquela hora o martelo é batido. Então se cumpre aquele versículo em você. Agora, que hora? Agora, depois que você creu,
nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais jeito de condenar. Tetelestai, está consumado, quitado. Você creu? Nenhuma condenação há para você mais. Romanos 8 ainda diz: e agora? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Ninguém pode acusá-los mais. E quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Está quitado, não tem mais jeito. Agora vamos lá. Agora é que entra. Você, como é que você sabe que você foi justificado? Você. Só o justificado entra no céu. Não adianta falar amém da glória a Deus. Eu quero saber evidência. Eu quero saber aonde você fia a segurança da salvação. Eu sou justificado porque eu desci as águas. Quem falou isso? Eu sou justificado porque eu falo em línguas. Jesus disse: tem uma tantada que fala em línguas que ele não conhece. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Língua, milagre, profecia, visão, revelação, curas. Jesus fala: você fez isso em meu nome? Eu não te conheço. É porque eu participo da Santa Ceia? Não. Vamos lá. A justificação pela fé é uma obra da graça soberana de Deus. Ninguém se salva. A salvação vem de Deus, Jonas 2,9. É um ato voluntário da graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora vamos lá. A obra da graça compreende justificar-nos. A mesma graça que justifica, ocorre outro fenômeno com o crente. Imediatamente após o martelo ser batido, a primeira fase na cruz é lidar com a culpa do pecado. O pecado fez você um criminoso, culpou você, condenou você. A cruz vai resolver o problema da culpa do pecado. É a doutrina da justificação. Quando há imputação na cruz, a culpa é removida, você não pode mais ser condenado. Agora a segunda fase da graça, ele vai tratar com o poder do pecado. Primeiro ele trata com a culpa, agora é o poder do pecado. A doutrina da santificação. A evidência que você foi justificado, salvo, não pode mais ser condenado, está quitado. Seu pecado foi lançado em Cristo, a justiça de Cristo em você. A evidência que isso aconteceu é que agora, hoje, você está sendo santificado. Se alguém diz que foi justificado, mas não está sendo santificado, não foi justificado. É evidência. É um fenômeno que ocorre após o outro. Porque todo mundo pode falar: eu criei. Ah, você creu? Mas o diabo também crê. E tem atitude melhor que muitos cristãos. Tremem, estremecem. Os católicos dizem que creem. Os budistas dizem que creem. Os muçulmanos dizem que creem. Os kardecistas dizem que creem. Agora, qual a evidência que você crê salvificamente? Está sendo santificado. Agora vamos lá. A santificação não é uma opção, é um estado. Existe crente que não é santo? Não, impossível. Todo crente é santo. Santidade não é uma escolha, é um estado.
O crente só eleva os seus níveis de santidade. É impossível ser crente e não ser santo. Isso não existe. Todos os crentes são santos. Aí aquele que não é santo é porque não é crente. Existe um crente não santo? Impossível. Impossível. Todos os crentes, não existem categorias de crentes. Todo crente é santo. Santidade, o crente não busca ter, o crente eleva a que já tem. Santidade ele não opta ter, é o estado que todo crente tem. É impossível. Você quer ver como que eu provo isso? Jeremias 31, verso 31. Lê lá, Jeremias 31. Eis aí, olha só, você tem que abrir para você entender. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Opa, põe o dedo aí, olha aqui. Eis que firmo uma nova aliança. Não a aliança que eu fiz com seus pais. A aliança que ele fez com os pais, qual era? A aliança mosaica do Antigo Testamento. Ele está falando da nova aliança. A nova aliança veio com quem? Então tá, vamos ver no que consiste a nova aliança. Não, 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Perdoarei suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe o que Jeremias está ensinando aqui? A doutrina da regeneração. Sabe por que santidade não é uma escolha? Porque todo crente, para ser crente, ele é regenerado. O que é ser regenerado? Nasce de novo. Quando ele nasce de novo, ele recebe uma nova natureza. Não existe regenerado que tem uma natureza não santa. A nova natureza é santa. Olha o que ele diz ali, ó: na mente lhe imprimirei minhas leis. Ele vai escrever a lei. Por exemplo, eu vi algumas moças vestidas aqui que eu tive que virar meu rosto. Como é que pode isso? Na casa de Deus eu não poder olhar. Vocês, não, essa irmã ela é carnal, porque ela está com mini saia, corte, sensual, seios de fora. Não, pastor, é porque ninguém ensinou para ela. Não, é porque não é salvo. Por quê? Porque no ato da regeneração, presta atenção, no ato da conversão, a lei de Deus é escrita no coração. Não precisa de alguém ensinar. Ela sabe que está se vestindo com sensualidade, e ela não suportará ser sensual. Olha o 34, não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Sabe o que é isso? Todos. Pastor, essa ala aqui é santa, aquela não é. Essa ama a Deus, essa ama mais ou menos. Essa... Não. Todos serão santos, todos amarão a Deus, todos terão vida de oração, todos estudarão a palavra, todos. A evidência que você foi justificado é que hoje você está sendo santificado.